Salve, povo! Nossa, hoje acabei de terminar um atendimento maravilhoso. E será que o som tá bom? Bom, oi, gente, oi. Eu tô meio atrapalhada aqui. Acabei de sair de um atendimento, tô ainda meio voando. Então, sejam bem-vindos. Eu vou... Oi. Bom, deixa eu... Vocês estão me ouvindo? Será que o som tá bom? Espero que esteja tudo certo. Bom, então vai me contando. Eu acho que todo mundo aqui me conhece, né? Mas, de qualquer forma, eu sou Isabel Genaro, pra quem não me conhece, né? Tô aí fazendo esse curso gratuito pra vocês. Saia da Matrix, né? Tá na hora de todo mundo começar a enxergar as coisas, né? O nosso tempo de lagarta expirou, tá na hora de virar borboleta, gente. Então, bom, galera, eu tô voltando aqui pra Terra porque eu tava num atendimento agora, fiz um atendimento, foi assim, muito forte, tá? Muito forte, quase que eu me atraso aqui pra dar aula pra vocês, mas consegui chegar, tudo certo. Então, vamos nessa, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou Isabel Genaro, já atuo aí fazendo mentoria desde 2014, né? Tô nessa caminhada aí, que nem vocês, já faz alguns anos, né, que eu tô me autoconhecendo e me aprontando, tá? Assim como vocês. Então, sejam bem-vindos, mestras e mestres. Tô bem feliz de poder estar aqui com vocês. E, gente, hoje vai ser uma aula muito especial, tá? Essa aula, ela realmente vai fazer um boom na cabeça de vocês, de verdade. Então peguem caderninho, peguem caneta, peguem papel, caderno pra anotar, porque vai ser muita coisa. Eu vou sim deixar gravado no IGTV por alguns dias, tá? Por poucos dias eu vou deixar lá. E no final dessa aula vai ter 2 exercícios práticos para vocês aplicarem na vida de vocês. Eles são bem simples, mas muito poderosos e revolucionários, tá? E eu sou prova viva disso, eu apliquei esses exercícios na minha vida e hoje, assim, é tudo muito diferente, tudo que... Enfim, eu não vou dar spoiler, vocês vão ver no final da aula, tá? E o que a gente aprendeu na aula anterior, que tá lá no meu IGTV e que era uma aula, assim, imprescindível para vocês estarem aqui hoje. A gente falou sobre a DMT, né? Sobre a molécula do espírito. Então esse curso, #Saia da Matrix, ele é justamente para unir a espiritualidade com a ciência, né? Para vocês entenderem, para vocês terem essa base e verem que tudo tá conectado, que não existe diferença, tá bom? Faz sentido isso para vocês, né? É bom a gente começar a perceber que tá tudo interligado. Então, o que a gente vai aprender hoje? O que eu vou trazer hoje para vocês aqui? Primeiro, o que é o bóson de Higgs, tá? Então, eu vou explicar essa teoria aí da mecânica quântica, como que funciona a mecânica quântica, ok? Depois, né, a cocriação, então a lei da atração, como que funciona essa questão de manifestar a tua realidade, de criar a tua realidade. E por último, eu vou passar os 2 exercícios práticos que eu falei para vocês aplicarem. Então, galera, é o seguinte, cara, sério, essa aula tá demais, tá muito foda, puta que pariu, sério, tá muito foda. Vocês vão ter que rever ela depois umas 3 vezes pra realmente entenderem o que tá acontecendo, tá? Que sério, gente, vai arregaçar aí o cérebro de todo mundo, a cabecinha de vocês vai ficar tipo assim, meu Deus, tá? Então tá,
Então vamos lá, primeira coisa, o que é o tal do bóson de Higgs, né, gente? Pelo amor de Deus, o que é bóson de Higgs? Gente, o bóson de Higgs ele é uma subpartícula, tá? Então imagina assim, tem o átomo, né? A gente tem o átomo e se a gente vai aumentando, a gente dá zoom no átomo, dá zoom, 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 vai chegar uma hora que a gente vai acessar o bóson de Higgs. Se você dá mais um zoom ainda por cima, você vai chegar no vácuo quântico, né? O vácuo quântico eu não gosto muito desse nome, porque dá essa sensação, né, de nada, assim. E na verdade o vácuo quântico ele é o vazio de todas as possibilidades. Então ele é uma onda, tá? Na verdade. E o nome técnico dado a Deus, né, é vácuo quântico. Então, basicamente, o vácuo quântico é Deus, tá? E o bóson de Higgs é a massa de Deus, digamos assim. Eu tô falando Deus, mas você pode chamar do que você quiser. Você pode chamar de deusa, você pode chamar de Alá, você pode chamar de Matrix, de fonte, de divino, de o que você quiser, tá bom? Aqui eu tô chamando de Deus, de, enfim, ser supremo e tal, mas não tem nome, né? Na verdade, assim, é o que você preferir, tá bom? Então, o vácuo quântico é a maior frequência que existe, certo? Ele é uma onda, né, na verdade, que vibra. Presta atenção nisso. O vácuo quântico ele é uma onda que vibra em todas as frequências existentes, imagináveis e inimagináveis, tá? E então ele é tudo que existe, certo? É uma onda, é uma frequência, enfim, eu tô chamando de onda, mas é uma frequência. E o bóson de Higgs é a massa, tá? Do vácuo quântico. Então, a gente pode dizer que o bóson de Higgs é a partícula, tá? Dessa energia. Então, a gente tem a onda, que é o vácuo, e o bóson, que é a massa, tá? Então, entendendo isso, essa é a parte, né, física e tal, científica para vocês. E quando a gente entende isso, gente, por que a gente precisa entender isso, na verdade? Eu vou me aprofundar mais, tá? Mas, assim, eu acredito que todo mundo tem um propósito aqui, né? Tudo, aliás, não só todo mundo, não só as pessoas, como tudo tem um propósito. Então eu acredito que cada planta tem um propósito, cada mineral tem um propósito, né? Cada animal tem um propósito. E tudo que existe na natureza tem um propósito maior. E cada ser, cada coisa, enfim, vibra numa vibração única, né? Tem como se fosse o código de barras único. E a gente também. Então, o nosso propósito, ele tá aliado a essa vibração única, que são os nossos dons e os nossos talentos, aquilo que você ama, aquilo que é fácil para você colocar em prática, aquilo que é natural, né, que faz parte da tua essência. E quando a gente alia isso, a gente coloca isso a serviço do bem maior, né? Quando a gente coloca os nossos dons, os nossos talentos a serviço dos outros e do planeta, tá? Isso é propósito. Então, o que acontece? Por que eu tô falando tudo isso para vocês entenderem? Eu, antes, era uma pessoa completamente sem propósito, era uma pessoa que tava vivendo uma vida sem sentido. E assim, parecia que todo dia era o mesmo dia, sabe? Eu não via nada que pudesse me trazer essa sensação de preenchimento, sabe? Até que eu percebi, né, que quando eu voltava pra dentro e acessava a minha presença, a minha essência divina, isso se transformava. E por que isso tem a ver com o bóson de Higgs, gente, o vácuo quântico e tudo mais? Porque tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia. Eu gosto de falar, né, que o gênio Tesla, né, o Nikola Tesla, um gênio incompreendido, né, que sofreu muito durante a vida dele. Se vocês conhecem a história do Tesla, vocês vão ver quanto esse cara sofreu. E, enfim, né, foi um visionário que não foi compreendido no tempo dele. E ele falava, se você quer entender o universo, você tem que pensar em frequências e vibrações, tá? E hoje eu vou dar uma explicação muito massa pra vocês,
mas muito massa da mecânica quântica, tá? Então, bom, para quem tá chegando agora, vocês entenderem que o bóson de Higgs, ele é, tipo assim, tem o átomo, então a gente dá zoom, e aí a gente vai chegar no bóson de Higgs. Se você dá zoom mais uma vez, você vai chegar no vácuo quântico, que é o nome técnico de Deus, tá? Para quem tá chegando agora, beleza, esse é o resumo. E aí, gente, agora eu vou dar um exemplo muito legal, que vai ficar super fácil de vocês entenderem como que funciona essa questão. Porque quando a gente fala, tudo é energia no universo, tudo é frequência, beleza, mas é muito vago, né? Fica muito vago para nossa mente. Então, agora eu vou te trazer uma explicação aqui que vai assim, ó, tipo, você vai entender, tá? 100%. Como que se dá a realidade 3D a partir do vácuo quântico, a partir de Deus, ou deusa, ou como você quiser chamar, tá? Como que se faz a realidade 3D a partir dessa onda infinita de todas as possibilidades, né? Então prestem atenção nisso. Essa parte aqui é a parte que vocês vão ter que rever quando eu terminar esse vídeo e postar ele lá no IGTV. Vocês vão ter que vir, voltar e rever tudo isso aqui que eu tô falando, porque é muito, 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 muito importante, tá? Então, como que é formado, eu vou dar esse exemplo, como que é formado o nosso corpo físico, gente? A partir lá do vácuo quântico, tá? Então, imagina assim, imagina que tem o vácuo quântico, que é essa onda e tal, e tem o bóson de Higgs, né? Então, o vácuo, ele tá lá, vibrando nessa frequência, tá? Eu chamo de vácuo, mas é uma frequência. E essa frequência, ela se reduz, tá? Prestem atenção nisso. A frequência, ela se reduz e ela forma o bóson de Higgs, que é a massa da partícula, né? Que a gente chama partícula de Deus, né? Bóson de Higgs é a partícula de Deus, mas na verdade é uma frequência, enfim. E aí, essa frequência, ela vai se reduzir de novo, aí ela vai dar origem ao quark. Daí ela vai se reduzir de novo e ela vai dar origem ao próton. Ela vai se reduzir de novo e vai dar origem ao átomo. Vai se reduzir, vai dar origem ao quê? Às moléculas. Vai se reduzir e vai dar origem às células. Vai se reduzir, e aqui a gente está dando um exemplo do corpo humano, né? Então as células vão se transformar em um órgão, ou nos órgãos, ou enfim, né? No nosso sistema, nosso organismo, vai se reduzir mais uma vez e vai formar o corpo humano. Então, gente, em questão de frequência, de vibração, é assim que é formado o nosso corpo físico humano. Vocês conseguem entender? Lá do vácuo quântico pro bóson de Higgs, depois vai indo, vai pro átomo, vai pra molécula, vai pra célula, vai indo, forma os órgãos, vai indo, forma o corpo. E aí a gente tá aqui, encarnado, 3D, com pele e osso, tá? E só que esse exemplo que eu dei, tudo bem, eu falei do corpo físico, só que esse exemplo, ele serve pra tudo, tá? Pra tudo. Então, a cadeira que eu tô sentada, o computador, o celular que tá aqui na minha frente, tá? A parede, o quadro, a planta, tudo, gente, vem desse mesmo processo. A mecânica quântica diz que tudo é uma coisa só, né? Que só existe o vácuo quântico, que só existe energia, que só existe essa onda que a gente chama de Deus, né? Então, se a gente pegar e fazer isso com qualquer coisa que existe, e se a gente der um zoom em qualquer coisa que existe, a gente vai chegar no vácuo quântico. Isso é Deus. Isso é Deus, tá? Então, tudo que... presta atenção que essa frase é difícil. Tudo é uma redução de frequência e uma reorganização dessa frequência Deus, que daí vai criar as coisas, vai criar o 3D, né? Mas não existe separação. E aí a gente entra na questão de que não existe materialidade. E aí vocês vão... Olha só, cara, eu falei que essa aula ia fazer um boom na cabeça de vocês, gente. Eu falei.
tá? Depois vocês vão ter que voltar nesse vídeo e ver assim umas 5 vezes até vocês entenderem tudo que eu tô falando aqui. Não existe a materialidade. Por quê? Por quê? Porque, gente, o bóson de Higgs, ele vai reduzindo, né? O vácuo quântico, ele vai reduzindo a frequência dele. E ele reduz tanto, né? Ele reduz tanto, mais tanto, mais tanto, até que ele vai chegar numa frequência reduzida que dá essa percepção, presta atenção nisso, dá essa percepção, dá essa sensação do 3D, do material, né? Que a gente pode tocar, que é sólido, que, enfim. Então, assim, dá a sensação de materialidade. Mas, na verdade, isso é uma percepção. Isso é uma percepção. Tanto que existe um livro, né, chamado As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. E, gente, assim, nesse livro é muito interessante, porque ele fez várias pesquisas, né? E ele fala que o nosso cérebro, ele nada mais é do que um instrumento que ele filtra, né, a nossa percepção. Então, basicamente, essa sensação de 3D, de material, ela existe por causa da consciência que o nosso cérebro traz pra gente, tá? Porque é o que a gente precisa aprender aqui, enfim, enquanto a gente está encarnado nesse universo dual e na Terra, que foi o que a gente escolheu, né? Só que é uma percepção, não é real, entende? Não é a verdade absoluta. Então, quando vocês começam a compreender isso, né, que a realidade ela é composta por milhares, tá? Milhares de átomos que estão vibrando a trilhares de vezes por segundo, vocês começam a entender que tudo é energia, que tudo é frequência, que tudo é onda, que tudo é, enfim, que tudo é Deus, né? Então, aí a gente entra nessas questões das dimensões, né? Porque quanto mais rápido o átomo tá vibrando, tá? Mais elevada vai ser a frequência, tá? E mais elevada vai ser a dimensão. Então, vocês entendem isso? Então, vocês começam a compreender que o vácuo quântico, ele é assim, ele é a origem de tudo. Então, eu diria que é amor incondicional, né? Que é a frequência mais elevada, amor incondicional, né? É pura potência, é pura luz. E essa frequência, ela contém todas as possibilidades. Hoje a física quântica mostra pra gente, né, isso, que existe o vazio das possibilidades e que a gente vai atrair aquilo que a gente foca. Então, aquilo que a gente chama, que a gente coloca a nossa atenção, que a gente coloca a nossa consciência, é aquilo que vai se manifestar na nossa vida. E aí a gente começa a entrar na questão da lei da atração, né? A gente começa a entrar na questão da cocriação da realidade, né? Onde Buda mesmo já falava, aquilo que você acredita se torna realidade. Porque Buda já entendia, pelo sentir, né, essa questão da mecânica quântica, onde tudo é uma coisa só e a gente tem esse poder, esse potencial de trazer, né, tudo aquilo que ressoa, tá? Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Os pensamentos, nossos pensamentos, tá? Eles são feitos da mesma matéria-prima que o nosso corpo. Porque lembra, vou repetir, lembra que eu falei, tudo que você der zoom, você vai voltar no vácuo quântico, né? Só que o pensamento, ele não tá na mesma dimensão, na mesma frequência que o nosso corpo físico. Por isso até que a gente não pode ver o pensamento, por exemplo, né? Mas eles são feitos da mesma coisa, eles apenas estão vibrando em frequências diferentes, eles estão sintonizados em diferentes dimensões, tá? Então é como se você tivesse sintonizado, é como se tivesse um rádio e você estivesse sintonizando ali com o rádio. O teu corpo físico ele está sintonizado numa frequência e o pensamento ele está em outra. Só que assim, até o pensamento, gente, até os nossos pensamentos, tá, nossos sentimentos, enfim, se você dá um zoom, você vai chegar no vácuo quântico, você vai chegar no bóson de Higgs, na partícula de Deus, tá? Porque esse vácuo quântico, ele é o quê? Tudo que existe. Ele é todas as frequências. Tudo tá ali dentro dele.
né? Então tudo no nosso universo é feito disso, é uma coisa só. É isso que dá sentido pra gente estar aqui. E essa é a frequência mais elevada. Então essa é a frequência do amor incondicional. O vácuo quântico é amor incondicional, que é Deus, né? Que é Deus, enfim, tá? Então, só essa frequência é capaz de atender realmente às infinitas possibilidades, né? E é essa frequência primordial, essa frequência da matriz divina que vibra, que reverbera essa potencialidade, que reverbera o nosso mais alto potencial de ser. Então, por que eu falo tanto, por exemplo, da interiorização do coração, do sentir e tudo mais? Porque quando a gente volta para cá, a gente se conecta com o vácuo quântico. A gente se conecta com essa frequência, que é a frequência mais elevada, que é a frequência do amor incondicional, que é Deus, deusa, que é o vácuo quântico. E eu tô me repetindo aqui várias vezes, porque tem um monte de gente que não entrou no começo dessa aula e vai ficar completamente perdido. Então vocês que estão entrando agora, vocês vão ter que voltar lá no meu IGTV e rever, porque a parte mais importante, tá, do conceito aqui da mecânica quântica vocês perderam. Então, vocês voltem lá depois e reassistam, porque senão quem entrar a partir de agora não vai mais entender nada, tá? Então, por isso que eu falo, gente, ó, começa a aula, vocês têm que estar aqui, senão vocês vão perder, tá? Isso aí é comprometimento de cada um, problema de vocês. Eu tô aqui fazendo a minha parte, tô aqui em ponto às 11h11, começando a aula. Se vocês pegam e chegam depois, problema de vocês, tá? Vocês estão perdendo. Não posso fazer nada, né? Prioridades. Escolhas de cada um. Então, olha só. Vamos continuar aqui. Sem os tapas de amor, sem a chinelada na cara que já levaram hoje, enfim. Tá. Então, ó. Vamos continuar aqui, né? No nosso segundo tópico aqui, que tem relação com o bóson de Higgs e a cocriação da realidade. Mas antes eu quero que vocês entendam, né? Pra gente entender o Deus, né, enfim, e o ego. Eu vou trazer agora uma analogia muito legal, gente. É como se, vamos fazer essa analogia assim, é como se Deus fosse o oceano, tá? Então imaginem que Deus, enfim, eu tô falando Deus, mas é o bóson de Higgs, tá? Então é o oceano. E a gente, nós, né, somos as gotinhas que compõem esse oceano, né? Então, o ego, gente, a personalidade, seria aquela membrana que dá forma para a gotinha, certo? Então é aquela película que dá a origem à gotinha, né? Que molda a gotinha e que é o arquétipo da individualização, que é o ego, tá? É como se o ego fosse essa membrana. E cada gotinha contém dentro de si o oceano, né? Então a gotinha ela contém esse amor incondicional, o bóson de Higgs, enfim, o vácuo quântico, mas ela está encapsulada dentro da membrana do ego. Vocês conseguem entender isso? Então, ao mesmo tempo que a gente é tudo o que existe, a gente é um indivíduo com características únicas. E aí a gente começa a entender esse processo de ao mesmo tempo ser igual a tudo que existe, mas também ser único e diferente e não igual de tudo que existe, né? Então, ao mesmo tempo que a gente é tudo, que a gente é a mesma coisa, que a gente está ligados, porque num nível muito profundo a gente é igual, nesse sentido de dar zoom, 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 zoom e chegar na partícula de Deus e no vácuo quântico, a gente é um indivíduo com as nossas características, com os nossos dons, com os nossos talentos e com a nossa individualidade. E aí a gente começa a entender o seguinte, né? Digamos assim, que quando o oceano se dividiu em várias gotinhas, tá? Esse oceano, ele deu para cada indivíduo que existe nesse planeta, inclusive eu não estou falando só de humanos, eu estou falando de plantas, de animais, de minerais, de tudo, tá? De tudo.
esse oceano, ele deu um conjunto, né, para cada um, um conjunto de virtudes de almas, um conjunto de frequências únicas, né, de dons, de talentos. Então, essas virtudes, elas dão origem àquilo que faz teu coração vibrar, né, aquilo que você é bom, aquilo que é o dom, que é o talento, enfim, que é uma coisa que é um conjunto de dons, né? E os dons, gente, eles também são uma frequência. Vocês estão entendendo? Tudo é energia, tudo é frequência, tá? E em algum momento você vai executar isso, em algum momento você vai manifestar, você vai trazer isso, tá? Você tem alguns dons. Então, por exemplo, vamos lá. Você tem alguns dons, né? Você é um indivíduo, mas ao mesmo tempo você nunca vai deixar de ser Deus. Então, vamos dar um exemplo assim. Nessa vida, eu, Isabel, tá? Eu sou, e é real isso, tá? Um exemplo real. Eu sou uma negação em instrumentos musicais. Gente, eu sou uma negação. Assim, eu sei, eu gosto de cantar, eu amo música, mas quando eu pego um violão ou qualquer instrumento que seja, eu sou uma merda. Tipo assim, totalmente sem ritmo. Eu já tentei, tá? Não rola. Eu sou uma bosta. De verdade. Só que, por exemplo, mesmo que eu não tenha habilidades musicais nessa vida, tipo assim, 0, que é o meu caso, não quer dizer que eu nunca vou ter. Não quer dizer, tipo assim, a possibilidade, ela existe. Mas presta atenção, gente, nisso. Eu falei que essa aula ia ser foda e que ia ser muito difícil de entender também, tá? Então, assim, a possibilidade existe. Então, não quer dizer que eu nunca vou aprender, por exemplo, a tocar algum instrumento musical, não é isso. Mas pode ser que eu tenha escolhido nessa encarnação, né, ter um conjunto de habilidades, dons e virtudes, enfim, que o dom musical ficou de fora, entendeu? Por exemplo, eu sei cantar, mas eu não sei tocar instrumento nenhum. Então, isso ficou de fora por algum motivo maior da minha evolução humana, do que eu escolhi viver aqui. Vocês entendem? Então, esse recheio da gotinha, né, que é o sentir, que é a centelha divina, que é o amor incondicional, ele é o mesmo. Mas a membrana, o ego, é aquilo que molda essa gotinha de forma única, que dá as preferências. E esse ego, ele é formado pelo quê? Pelo conjunto de crenças, que vem do campo mental, por um conjunto de bloqueios emocionais, por exemplo, de distorções espirituais. Então, cada um tem a sua assinatura energética específica, o seu pacotinho energético que veio para essa vida, que vai se manifestar de forma individual. E assim, tudo isso vem por eletromagnetismo, gente. O que é o eletromagnetismo? Você monta a tua experiência aqui no planeta, na Terra, dentro daquilo que você ressoa. Isso também é física, cara. Isso também é mecânica quântica. Então isso é o efeito kármico. Você atrai o que você é. Então até a tua família, você encarna numa família por ressonância magnética. Por exemplo, às vezes você vem numa família que tem o padrão familiar de controle. Então, se você tem isso, né, no teu campo, você automaticamente vai ressoar com aquilo e vai ser trazido para encarnar ali naquela família que vai te ensinar o que você precisa aprender. Então, a cada encarnação, você tem essa oportunidade de rever e de adequar a tua frequência dentro desse eletromagnetismo, certo? Isso tudo é física, gente. Cara, aqui eu estou trazendo ciência integrada com espiritualidade, tá? Vocês estão entendendo, né? Então, isso é a consciência de quem você é. Aliás, vocês estão entendendo, gente? Coloque aqui no chat pra mim, quem tá aqui já há mais tempo, né? Quem chegou agora não vai entender nada mesmo, mas quem tá aí já há mais tempo, vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Tá fazendo sentido pra vocês? Escrevam aqui pra mim no chat, pra eu saber se vocês estão entendendo, se tá muito difícil, se eu tenho que voltar alguma coisa. Na verdade, assim, bom, escrevam aí pra mim, tá? Escrevam aí pra mim. Tá, a Carol diz que sim, beleza. Porque, gente, vocês que perderam a explicação no começo, sinto muito. Vocês vão ter que ir lá no meu vídeo, no meu IGVT depois pra ver, tá? Então, vamos lá. Se vocês estão entendendo, beleza.
falei que era muita coisa nessa aula, né? Bom, então, o que é o sentir, gente? O sentir é essa porta multidimensional, né, do coração, que conecta a gente com Deus, que conecta a gente com essa frequência mais elevada, como eu já falei, que é o vácuo quântico, com o amor incondicional. Ou seja, a gente sai da Matrix quando a gente volta pro coração, quando a gente volta pro cardíaco, quando a gente volta pro sentir. Porque a Matrix, ela tá vibrando numa frequência de medo, né, numa frequência mais densa. E onde é que a gente se perde aí? No ego, né? O ego, ele vai e fica preso na questão da Matrix, tá bom? Então, quando a gente volta para o sentir, a gente tem essa libertação, ok? Então, voltando aqui, né? Lembram que eu falei que cada um tem a sua assinatura específica, né? Que vai se manifestar de uma forma individual. E mesmo, gente, que uma pessoa tenha dons parecidos com outra, por exemplo, então, tem muita gente que é artista, né? Então, tem muitos pintores, tem muita gente que desenha, beleza. Só que, por mais que existam muitos artistas, cada um vai manifestar esse talento de uma forma diferente. Cada um vai trazer o próprio tchan ali, entendeu? Cada um vai trazer a própria essência, o próprio perfume, enfim, a própria presença, que é diferente para cada um, por causa dessa questão aí do ego e das preferências e tudo mais. E olha só que legal, gente. Imaginem que todo mundo tá desperto, né? Imagina que todo mundo tá desperto. Tá? Imagine que todas as pessoas encarnadas hoje têm essa consciência disso aqui que eu tô trazendo pra vocês, tá? Que todo mundo tá manifestando seu propósito, que todo mundo tá conectado com o amor incondicional. Podia, né? Mas enfim, imaginem, tá? Esse mundo ideal aí. Gente, quando todo mundo chegar nesse nível, né? Que um dia eu tenho esperança, provavelmente não estarei encarnada aqui, mas quando chegar, tá? Nesse nível, eu acredito que, eu tenho certeza absoluta, que tudo vai se encaixar perfeitamente, tá? Porque eu acredito assim que quando o vácuo quântico criou cada individualidade, criou pra gente se complementar. Então você aí que tá vendo essa aula, você tem um propósito único que se você não fizer, é como se ficasse faltando uma parte do todo, entende? E aí a gente entra na questão da autorresponsabilidade, de saber que você tem algo que só você pode colocar em prática, que só você pode fazer. E aí se você é artista ou músico ou qualquer coisa, sei lá, você vai falar, mas o que eu faço é tão comum, tanta gente faz. Não, ninguém faz do jeito que você faz, entende? Ninguém faz da maneira como você faz, com a tua frequência, com a tua vibração, com a tua luz. Ninguém faz desse jeito, só você. E se você não faz, tá faltando, entende? Tá faltando algo. E é essa responsabilidade que você tem, tá? O comentário aqui, né? Sim, é muito claro que é a origem do Big Bang. Exatamente, é a origem do Big Bang, exatamente, tá? É a origem de tudo. Então, gente, espero que esteja ficando claro, né, pra vocês entenderem tudo isso. E aí a gente entra na questão de você começar a enxergar a tua potencialidade, né, de você voltar para a autorresponsabilidade, entender qual que é o teu papel, entender que você faz parte de algo muito maior e que você precisa trazer a tua virtude de alma, você precisa manifestar realmente o teu propósito divino aqui, para se sentir completo, para se sentir bem, né? E assim exercer a tua função, né? Que é aquilo que só você pode fazer. E assim, gente, você pode sim manifestar o que você quiser. Agora a gente vai entrar realmente no segundo tópico da aula, porque até agora eu estava só no primeiro mesmo, que é essa questão da lei da atração e da cocriação da realidade, tá? Que é uma questão bem legal mesmo, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né, sobre a lei da atração e tudo mais, que nada mais é do que física quântica, mecânica quântica, que é tudo isso que eu já expliquei pra vocês aqui, tá? Mas espera aí, vamos lá que eu vou deixar bem fácil pra vocês entenderem. Então, bom, quando você começa, né, a enxergar a tua potencialidade,
começa a enxergar o teu ego, né, a tua personalidade terrena. Porque assim, gente, o sentir, que ele já tá lá conectado com a frequência mais elevada que existe, ele é isso aí, entendeu? Ele é perfeito em si mesmo, ele já se basta em si mesmo, é a tua presença e tudo mais. Só que, o que acontece? O ego, ele vem com essas distorções. O ego, como eu falei, né? Ele vem com crenças limitantes mentais. O ego, ele vem com distorções emocionais, distorções espirituais, tá? Porque, gente, espiritualidade não é só coisa boa não, tá? A espiritualidade tem uns capeta também, tá? Tem umas densidade aí, tem sombra também. Então, a única coisa que é unificada realmente é o sentir, tá? Que é essa frequência original, primordial de tudo que existe. Dentro do teu sentir, você tem os desejos do teu coração, né? Que são os desejos da tua alma, que é o teu potencial mais elevado de ser. Isso existe e tá tudo aqui dentro, ok? Então, quando você sintoniza com o teu sentir, imediatamente você vai ser levada ou levado em direção àquilo que o teu sentir almeja para tua evolução, tá? É um negócio que flui, é o que você veio fazer aqui. Então, quando você sintoniza realmente nessa vibração com os teus sentimentos, você vai manifestar na tua vida aquilo que é teu, né? Aquilo que é teu tá guardado, tá esperando que você abra espaço para que chegue até você. Então, o que é abrir espaço? É você se trabalhar, é você dissolver todas as tuas crenças mentais, é você trabalhar o teu campo emocional, é você limpar o teu campo espiritual, porque são essas distorções que criam os bloqueios e não permitem que você manifeste a vontade do teu coração aqui, gente. Então, é entender que a manifestação, a cocriação da realidade, né, a lei da atração, ela é o seguinte, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem, tá? A questão de dinheiro, tá? Então, vamos dizer que alguém nunca consegue dinheiro, tá sempre devendo, tá sempre vivendo na escassez, tá lá fudido, não tenho dinheiro para pagar minhas contas e tô sempre devendo, e isso e aquilo, e desespero, e daí tá vivendo ali, tá uma merda porque não tem dinheiro, tá? Vamos dizer assim, essa pessoa tá desesperada. E aí essa pessoa vai encontrar a lei da atração, vai encontrar a cocriação da realidade, né? Onde a gente diz que sim, é possível você criar a sua vida a partir daquilo que você acredita. E a pessoa fala assim, não, então agora eu vou testar esse negócio aqui, vamos ver se funciona mesmo. E aí a pessoa vai, então tá bom, então agora eu vou pedir pro universo pra ter dinheiro, pra não ter mais dívidas e tal. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você não acredita, cara, se você tá tipo assim, vamos ver se funciona mesmo. Cara, não vai funcionar, porque a energia, vocês conseguem entender? Porque a energia que você tá emanando é de descrença. A energia que você tá emanando, ela é de escassez ainda. Então, por exemplo, se você tá querendo mais dinheiro, mas você pensa, não, agora com a lei da atração, eu vou ficar rica, eu vou conseguir mais dinheiro, eu vou conseguir ter abundância financeira e tal. Você pode pensar isso, certo? Não, agora eu vou acreditar nisso e tal. Só que se você, no fundo, ainda tá sentindo, ainda tá vibrando na escassez, se você, por exemplo, quando você vai pagar alguma conta, você se sente mal pagando aquela conta, cara, sinto muito, você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Não é assim que funciona. Não é o que você pensa, não é o que você faz ou deixa de fazer, é como você se sente. Vocês entendem isso? Vocês começam a entender por que eu falo tanto do sentir? Por que é tão importante se conectar com o teu sentir? Porque o sentir é um termômetro, gente. Os sentimentos, eles são um termômetro. Quando você se sente bem, você pode ter certeza que você está alinhado com o teu potencial mais elevado. Você está no caminho. Você está fluindo. Quando você está se sentindo mal sobre algo, você está em desarmonia com o que você realmente é. Tá? É simples assim, tá?
Sintoniza, então, né, a tua vibração através dos teus sentimentos, né, através do sentir. Com certeza a energia tem magnetismo e atrai o que a gente vibra e age, com certeza. Depois eu vou deixar esse vídeo aqui salvo lá no meu IGTV e você volta e assiste toda essa aula que você vai entender tudo muito melhor, tá bom? Que você chegou agora. Mas assim, gente, para vocês entenderem o seguinte, não é o que você faz, é como você se sente enquanto você está fazendo. Anotem isso, pelo amor de Deus. Não é o que você faz, é como você se sente enquanto você está fazendo. Gente, outro erro comum que vocês acham, né? Vocês acham que o pensamento, ele vem primeiro, né? Então assim, eu vou pensar isso e daí vai acontecer. Não, cara, não. Vocês acham que primeiro vem o pensamento, depois o sentimento. Não. Primeiro vem o sentimento. Tá? Porque o sentimento é o que é teu, é o que é a tua verdade, né? O sentimento é o termômetro que indica se você tá alinhado com o teu coração ou não. Então, o sentir, ele vai ser um termômetro para medir o quanto você tá congruente com o que você é de verdade, o quanto você está congruente com aquela frequência do vácuo quântico, tá? Que é a tua essência, que é a tua verdade, ou o quanto você tá em desarmonia e desalinhado, tá? Cocriação, pelo amor de Deus, lei da atração, cocriação, anotem isso, pelo amor de Deus, não é fazer, não é a ação que importa, não é a ação que determina isso, gente, pelo amor de Deus, é o sentir. Então daí agora eu vou me contradizer, né, com tudo que eu falo, porque eu sempre falo, não, porque você tem que agir com o coração, você tem que agir com o coração, você tem que agir com o amor. Ação. Eu falo muito dessa questão de agir, né, de colocar em prática. Só que assim, gente, a tua ação, ela só vai ser efetiva, tá? Ela só vai gerar o resultado mais elevado se você, antes de agir, está em congruência e alinhamento com o que você sente. Então isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Então, antes de você agir, sinta. Porque o teu sentir vai te mostrar qual que é o caminho que você tem que seguir. Sempre. Sentir é absoluto. Ok? Então, assim, se você não age de acordo com aquilo que você sente, o resultado não vai ser o que você está esperando. Vocês conseguem entender isso? Então, por exemplo, eu quero abundância financeira na minha vida. Tá bom, você quer abundância financeira. A primeira coisa que você tem que se perguntar é: o que você quer sentir com isso? Você quer ter abundância financeira porque você quer se sentir como? Tá? Ou então, eu quero, sei lá, viajar. Tá bom, você quer viajar, mas porque você quer se sentir como enquanto você tá viajando. Entende? Então você começa a perceber que você não precisa estar fazendo a viagem, você não precisa estar rico para se sentir feliz. Essa é a chave. Se sentir bem no aqui e no agora, e não quando você tiver algo. Tá? É se sentir bem. Gente, quando você começa a se sentir bem, você vai automaticamente magnetizar, né? Através do eletromagnetismo, através da física quântica que diz que semelhante atrai semelhante. Então você vai se sintonizar na frequência ali das coisas boas. E aí automaticamente coisas boas vão acontecer na tua vida. É simples assim. Tá bom? É simples assim. Então não importa o que você faz, importa como você se sente enquanto você tá fazendo, tá? Essa é a regra básica da lei da atração, tá? Então assim, vamos lá agora, antes de eu ir pro fim dessa aula, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Ter clareza do que você quer, né? Então, ter clareza do porquê você quer o que você quer. Então, o que você quer sentir quando você tem aquilo que você quer,
né? Então, assim, sempre se perguntar, por que eu quero isso? Ah, porque eu quero me sentir assim, assim, assim. Ah, então tá bom, então eu já vou começar a me treinar aqui pra sentir isso já, desde já, porque se eu começar a sentir isso agora, é inevitável, o que eu quero vai vir pra mim. Isso é abrir espaço para que o que é meu chegue até mim, tá? Depois, focar no que você quer, né? As pessoas ficam focando no que elas não querem. Então, por exemplo, dessa questão aí de dinheiro de novo, as pessoas ficam focando, ai, mas eu não vou ter dinheiro pra pagar o boleto e tal, ai, eu não vou ter dinheiro pra pagar aquela conta e tal, e eu tô sem dinheiro, eu não posso fazer nada e tal. Você fica focando na escassez. E daí vai vir mais escassez, isso é óbvio. Então começa a focar no que você quer, não no que você não quer, porque a energia ela vai fluir para onde a tua atenção está indo. Se a tua atenção está indo para abundância, você vai receber abundância, tá? Se a tua energia está indo para escassez, você vai receber escassez. É simples assim, gente, tá? É assim que funciona. Aí depois, né? Uma coisa super importante é o quê? Ter fé, confiar. O que é ter fé? É confiar na vida. Por exemplo, vou dar um exemplo super legal. Quando você compra algo na Amazon, por exemplo, ou, sei lá, qualquer site, sei lá, vamos pegar um exemplo brasileiro aqui. Quando você compra algo na Americanas, tá? Você comprou lá, você fica o tempo todo vendo, tipo assim, ai meu Deus, já chegou, ai meu Deus, já chegou. Você fica o tempo todo pedindo de novo, pedindo de novo, pedindo de novo. Não, você faz o pedido uma vez e você espera chegar, certo? Ou você vai pedir 50 vezes a mesma coisa porque você não acredita que nunca vai chegar pra você. Não, você pede uma vez. Então, ter fé, é confiar que aquilo que você almeja com o teu coração vai vir. Mas desapega do como isso vai acontecer. Então é abrir mão do controle, de querer saber como as coisas vão acontecer. Você não sabe isso. Você não sabe, você não vai saber. Então, assim, é confiar, é ter a plena certeza de que você pediu e vai vir. Se estiver alinhado com o teu coração, vai vir. Como? Não sei, mas vai vir. Só que tudo depende do estado como você se sente por dentro. Tudo depende da qualidade dos teus sentimentos. Então, de novo, foca em como você quer se sentir. Essa é a chave, beleza? Então, o que acontece? O teu sentir é a tua bússola, né? E ser grato, gente. Ser grato pelo aquilo que você já tem é muito bom para elevar a tua frequência, né? Às vezes você tá se sentindo mal e tal, faz esse exercício, começa a ser grato por tudo aquilo que você já tem na tua vida, começa a agradecer. Eu sou grato que eu tenho uma cama para dormir. Eu sou grato porque eu tenho, sei lá, cabelo. Eu sou grato porque eu tenho voz para falar, sei lá, entendeu? Agradece qualquer coisa que você quiser. Eu sou grato por estar vivo, por respirar. Começa a fazer esse exercício de agradecer. Só isso já vai elevar a tua frequência e você vai começar a se sentir bem. Simples assim, tá? Que mais? Bom, a questão também bem importante de responsabilidade, né, gente? Essa questão de responsabilidade, porque é assim, aquela questão, né? Você cria a sua vida, você é autorresponsável por tudo aquilo que você vive, tá? Tudo depende das tuas crenças, do que você acredita, do que você tá vibrando, tá? Então, é aquilo, ninguém pode te salvar, você tem que se salvar, tá? E transformar, né, a tua transformação, a tua frequência, a tua vibração, transformar a tua vibração para você evoluir, ok? Então tudo depende de você, de como você se sente por dentro, de quanto você tá alinhado ou não com o teu coração. É simples assim, de quanto você tá alinhado ou não com o vácuo quântico, tá? De entender. Gente, a primeira parte dessa aula
Eu dei uma explicação científica fodida para vocês entenderem como que sai lá do vácuo quântico e chega no 3D. Tendo esse conhecimento agora, vocês, por favor, né, gente? Acordem, saiam da Matrix, pelo amor de Deus. Olha o poder que vocês têm. Olha o poder que vocês têm. Olha a responsabilidade, né? Quanto mais poder você tem na tua mão, mais responsabilidade você tem. Tá? Então, assim, é vocês entenderem, tá? Todas essas questões. E aí eu quero que vocês me digam aí, fez sentido, foi legal esse conhecimento, porque agora eu vou já finalizar a aula aqui, porque eu tenho só mais alguns minutos, daqui a pouco vai encerrar a aula. Eu quero passar os 2 exercícios práticos para vocês aplicarem na vida de vocês, para vocês testarem. Mas antes eu quero que vocês me digam se tá tudo certo, se vocês estão entendendo, se tá legal, se tá fácil de entender. Tá, beleza então. Linda aula, grata mestra linda que tá aqui, muito grata pela tua presença, a Ana é maravilhosa. Então tá, gente, então vamos pro último tópico dessa aula, que é esses 2 exercícios práticos que eu quero passar para vocês testarem aí na vida de vocês. Então vamos lá, o primeiro de todos, os 2 são muito simples, na verdade, tá? Olha lá, parabéns pela sua capacidade de sintetizar um assunto paradoxalmente tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. Isso aí, Carol, exatamente. Mas que bom que vocês estão entendendo a minha didática, né, gente? É difícil mesmo, é simples, exatamente, Carol falou tudo, é simples, mas complexo ao mesmo tempo. Então, por isso vocês vão ter que voltar nessa aula e assistir de novo. Mas tá, então assim, gente, olha só. O primeiro, então de novo, Carol foi a gênia da aula. Esses exercícios que eu vou passar, práticos pra vocês, eles são simples, mas eles são complexos. Complexos por quê? Porque dependem de como vocês vão estar se sentindo, de se vocês vão realmente se alinhar, se sintonizar com aquilo que vocês querem ou não. Isso é responsabilidade de cada um, tá? A ferramenta eu vou estar passando aqui. Então, são simples. Primeira coisa, tá? Primeira coisa é o exercício de escrever, né? De escrever aquilo que você quer manifestar, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí do que vamos pensar de manifestação, sei lá, quer ter um emprego que ressoa com o teu coração, tá? Pronto, vamos dar esse exemplo. Você tá numa merda de um emprego ruim que você odeia e você quer ter um emprego que ressoe com você, que você fique feliz e tal. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai escrever, tipo, com muitos detalhes. Eu quero um emprego que ressoe com o meu coração, eu quero um emprego que eu me sinta feliz. Você começa a escrever como você quer se sentir. Então, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir nesse emprego, eu quero sentir que eu sou reconhecida, quero sentir que as pessoas olham pra mim e me respeitam, né? Que entendem o valor, que entendem a importância do meu trabalho, né? Quero um emprego que me pague de maneira justa, que me traga abundância financeira, não sei o que. Escreve tudo com muitos detalhes, tá? Só que assim, gente, esse exercício da escrita, prestem atenção nisso. Ética, tá? Ética. Você não vai interferir na vida de ninguém. Então você não vai lá escrever, por exemplo, por que eu tô falando essa questão de ética? Você quer digamos que você tá solteiro e você quer manifestar um parceiro, uma parceira romântica na tua vida. Você, pelo amor de Deus, não vai colocar, eu quero que fulana seja meu namorado, minha namorada. Não, isso
é magia densa, isso é manifestação densa, você está interferindo no livre-arbítrio de outra pessoa, sem o consentimento daquela pessoa. Então, não se faz isso. Ética espiritual, ética do sentir. Você vai colocar, sem identificar, sem colocar indivíduos ali, você vai colocar, eu quero me sentir de tal maneira que a pessoa mais compatível comigo apareça, que ela tenha essa característica, que seja engraçada, que seja inteligente, que valorize quem eu sou, tá? Você vai escrever isso e você vai confiar que vai vir, que na hora certa vai vir, tá? Porque, gente, é a mesma coisa lá que eu falei, quando você compra alguma coisa, você não fica pedindo 500 vezes a coisa, você pede uma vez e você sabe que essa coisa vai chegar. É que nem quando você planta uma árvore, né? Você plantou a árvore, você não fica cavando lá todo dia para ver se a semente tá brotando. É a mesma coisa, você pede, peça e será atendido, entende? Confia que vai vir para você, se tiver mais alinhado com o teu destino. E uma coisa sempre importante, né? Escrever lá o que você quer e escrever assim, que seja sempre o mais elevado pro bem comum, né? Que você receba só o que for mais elevado e o que for realmente desejo do teu coração. Porque aí, se não for desejo do teu coração, e mesmo que você às vezes acha que mas não é, quando você coloca isso, daí você pode ter certeza que tá tudo bem, que o que é teu vai chegar pra você e que o que não é teu não vai, e tá tudo certo, tá bom? Porque a vida, gente, não é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente precisa, tá? Então, a vontade do coração, o que o coração almeja, é muito diferente do que o ego almeja. Muito diferente. Tipo, muito, tá? O ego é cheio de distorção. Então, esse é o primeiro exercício, tá? É o da escrita, ele é super simples e tal. Agora, o segundo exercício, gente... eu amo esse segundo exercício. Sério, ele é muito engraçado, inclusive. O segundo exercício, pra vocês testarem, gente, é o quê? Vocês imaginam assim, tá? É um exercício é muito legal. E eu uso esse exercício e ele, funciona, viu? Mas é porque eu acredito e aí acontece, tá? Eu sou prova viva que esse exercício funciona. Esse último exercício é o seguinte, você vai imaginar, tá? Imagina, porque assim, a cocriação da realidade, né? Ela não sabe o que é real, o que já aconteceu, o que vai acontecer, não. Ela só vibra e manifesta aquilo que condiz com o que você está sentindo. Então, fazer esse segundo exercício, digamos assim, é um joguinho para você trazer e manifestar aquilo que você quer, para você sentir realmente como se já fosse seu, então aquilo vai fluir mesmo, tá? Então, como que é? Ai, gente, eu vou falar isso em público, não acredito, mas funciona, tá? É muito bom. Vocês vão imaginar que vocês têm uma gerente ou um gerente da sua vida, tá? Você imagina que você tem esse ser, que eu vou chamar de gerente, e você imagina que esse gerente ou essa gerente muito... eu vou ter que correr porque tenho 2 minutos só pra falar. Imagina que essa gerente é muito foda, que ela sempre, toda coisa que você pede, tudo que você pede, essa pessoa, ela traz 100%, ela traz e acontece, manifesta, você confia, e sempre que você pede alguma coisa, ela faz exatamente do jeito que você quer, beleza? Que você confia 100%. E aí você pede para essa gerente. Então você vai falar assim, daí você pode escrever ou você pode só falar. Você fala assim, gerente, eu peço que apareça na minha vida a minha tribo de alma e que eu encontre as pessoas mais compatíveis para serem minhas amigas e pra gente fazer projetos juntos. É isso, sou grata. Acabou. Você pede, confia que esse gerente vai trazer aquilo pra você da maneira mais elevada, mais compatível contigo, e receba. Simples assim, gente. Porque quando você confia que aquilo vai vir pra você, aquilo vem. Aquilo já é teu, tá? Se tiver alinhado com o teu coração. Esse é o exercício 2, né? O exercício da gerente. Então, o exercício 1 era o exercício da escrita, o exercício 2 da gerente, tá bom? Apliquem, testem, depois vocês vão me contar
se mudou aí alguma coisa. Quero ver, hein? Quero ver quem que vai sentir mesmo, quem que vai estar aqui no coração mesmo. Tá bom? Então, ó, gente, 20 segundos para fechar a aula aqui. Um beijo no coração de vocês. É tipo o gênio da lâmpada do sentir. Exatamente, perfeito. Então tá bom, amadas, amados, mestras e mestres, um beijo no coração. Vai fechar aqui. Beijo.